Qual foi, mano? Sai desse teu quarto aí, pô. Tu tá todo triste, tu tá todo depressivo. Aí, tu tá mofando na cama, tu tá parecendo um parasita. Tu e tua cama tá se grudando, mano. Tu tá virando um grude em cima da tua cama. Tu e tua cama tá se tornando um único ser. Depois tu reclama que tá mal, que ninguém te ama. Também tu não conhece ninguém, filho da puta. Tá se juntando com a cama como se fosse aquele chiclete Big Big que fica na carteira da escola, moleque. Tu tá perdendo tempo, menor. Provavelmente a pessoa que era pra ser o amor da sua vida tá com a língua dentro da boca de outra pessoa. Isso se ela não tiver com a língua em outro lugar, menor. Vai viver, moleque. Vai caçar churruminos com chaves. A pessoa que era pra ser o amor da sua vida provavelmente tá com alguém se declarando pra ela nesse momento, moleque. Planejando um futuro com ela. E você tá triste aí, todo chorandinho. Ui, ui. Tu tá chorandinho, sua bicha? É isso que você é, moleque. Sai desse quarto, vai ficar chorandinho porque o tom não vai parar também? Mano, sem brincadeira, tu tá regredindo mentalmente, moleque. Porque só fica nesse quarto aí, teus neurônios tão sendo sugados. Tanto que tua cabeça tá torta, parecendo sabonete quando cai no banheiro. Tá parecendo aquela parte de cima do caju, tá ligado? Tá parecendo aquelas bonecas Baby Alive quando tu empurrava a cabeça delas pra dentro e ficava oco. Aí, moleque, tu tem que sair desse quarto, vai explorar tua mente, vai fazer uma vida aí, ô miserável. Já já tua família vai te descartar, porque ninguém tá aguentando esse teu cheirão de cheetos, tá ligado? Tu vai ter que sair da tua cama, moleque. Tu vai ter que sair daí, tu vai morar num barraco abandonado, igual o Epaminondas da Casa Monstro, tá ligado? Só que a diferença é que tu não vai ter mulher igual ele. A Constância não vai estar com você, porque tu é sozinho, tu escolhe